Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo para a gente falar da vitória do Fluminense 2-1 sobre o Al Hilal, e o Fluminense está classificado para a semifinal do Mundial de Clubes 2025. Vamos aí trazer o Neto e outros comentaristas aí debatendo a vitória do Flusão, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Fluminense e tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o debate e logo depois eu estarei de volta para trazer notícias atualizadas do Fluminense, que está fazendo história no Mundial e a Europa toda está vendo o que o Fluminense está fazendo. Pô, que história bonita do Renato Gaúcho, hein, irmão? Que coisa mais maravilhosa. Parabéns aos tricolor, parabéns à minha sogra Deise, para minha querida cunhada Juliene, que são torcedoras do tricolor do Fluminense. Parabéns ao casal 20, o Washington e Assis. Parabéns ao Branco, parabéns ao Rivelino, parabéns ao Schneider, um torcedor do Fluminense maravilhoso. Parabéns ao Renato Gaúcho, parabéns, que maravilha. Como é bonito ver a camisa do Fluminense, né, no mundo e já está na semifinal. Ninguém acreditava, nós não acreditávamos, e falo por mim, né? Mas como é bonito ver um Fluminense tão maravilhoso, com uma camisa tão linda, com uma história tão incrível. Parabéns, Fluminense, parabéns aos torcedores tricolores, parabéns, Fluminense, por essa conquista maravilhosa. Ah, aonde está o Flamengo? No Rio, né? E eles entram em campo acreditando que isso pode acontecer, mas é surpreendente realmente ver o Fluminense e é natural também que assim seja. Os jogadores vão falar agora, ninguém acreditava, contra tudo e contra todos, os torcedores têm essa coisa. Faz parte mesmo, mas assim, é realmente surpreendente. Ô Pedro, e olhando os números da partida, não é um Fluminense que ficou o tempo todo lá atrás, não. O Renato, ele tinha o plano, foi no erro do Al Hilal e deu muito certo também com as peças certas nos lugares certos, tanto o Martinelli abrindo placar com um golaço de fora da área, né? A tela que o Marra comenta, que a gente acompanhou há pouco, né, do posicionamento médio dos atletas, ela é explicativa. E dentro desse debate do Renato Gaúcho, que você fala agora de comportamento de time, é muito interessante, porque o Renato ontem, tanto que se debate, comenta tática, não comenta, é só personagem, não é, gosta de estudar, não gosta. O Renato ontem, ele fala na boa entrevista coletiva dele, exatamente o que a gente viu hoje em campo. Ele falou, não vou abrir mão de jogar. Tiver que jogar, eu vou jogar, mas eu também estou muito atento com a velocidade que o Hilal tem, com a qualidade ofensiva que ele tem. Então eu preciso saber me defender, não tem essa de apenas me defender, em algum momento eu vou jogar, eu quero ter a bola, eu quero jogar. Ele deixa mais ou menos claro na entrevista de ontem que essa seria a ideia, obviamente, por uma imposição ali de primeiro tempo, de qualidade, de opção e até de formação, porque quando o Renato entra com uma linha de 5, 3 zagueiros, 3 volantes, ele mostra que ele está se defendendo e bloqueando espaço de alguém que quer ter a bola, né? Mas em muitos momentos, sim, o Fluminense sai para jogar. Você tem muitas histórias para contar desse jogo sobre lances de ataque do Fluminense, seja por velocidade do Arias, seja por um passe que se encontra, seja por um posicionamento no campo ofensivo. Acho que o André fala no comentário inicial dele, é muito feliz, é um Fluminense que joga depois que toma o gol. Não é que simplesmente tomou o gol de empate e fica lá atrás esperando uma bola para escapar. O Fluminense joga. Então é sim o Renato que tenta explicar ontem o que seria do Fluminense hoje, e hoje o que a gente vê é o que o Renato falou ontem. Não teve blefe, não teve piada, não quero falar de tática. É muito interessante esse Fluminense do ponto de vista de comportamento dentro do jogo, que me causa até já dúvidas. Seja o Palmeiras, seja o Chelsea, qual será essa postura para uma semifinal? Agora, pode ser qualquer uma. Que o Marra fala de Borussia, fala de Inter, fala de Hilal e fala de 3 Fluminenses que não necessariamente são semelhantes, né? Então é muito curioso. É uma grande história que a gente acompanha aqui sim do Fluminense. Para além do jogo histórico, resultado histórico, é uma grande história, uma grande jornada do Fluminense até aqui. E o patinho feio, ele não é algo pejorativo, é aquela coisa do talvez não tanta expectativa, talvez não as maiores cifras, talvez não as maiores projeções, mas um time que vai crescendo, que vai inflando o peito, que vai ganhando corpo. A Copa tem essa característica, né? O tiro curto, 7 jogos, 30 dias, ela tem essa característica. O Fluminense hoje é muito mais time, com muito mais confiança do que para a estreia contra o Borussia. É isso, né? Uma coisa que me chama a atenção é que
o resultado direto da disparidade no poderio econômico é a qualidade dos jogadores que estão de um lado e do outro e a quantidade de jogadores de alto nível de um lado e do outro, né? Isso é uma consequência direta da capacidade de investimento tão maior na Europa / o novo futebol árabe, que bem disse o Renato, né? O Pedro é um time europeu fora da Europa, jogadores brasileiros de alto nível, jogadores europeus que foram seduzidos por uma remuneração absolutamente impensável, o próprio treinador, treinadores como o Inzaghi, e assim, curiosamente, o Fluminense bateu a Inter, vice-campeã da Europa, e na rodada seguinte o técnico, para garantir que não tem... Dois trabalhos do Inzaghi. Porque o Inzaghi podia falar, o Inzaghi sofre agora, né? Porque o Fluminense, porque o Renato... tracinho de maior, Inzaghi. Alguém precisa falar isso aí pro Renato, porque ele na próxima entrevista ele pode tocar nesse assunto. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, nessa diferença de recursos financeiros e humanos, no momento em que quem tem menos dá sinais de que alguma coisa está errada, você fala, mas como que isso vai ser resolvido, né? E o que é o Germancano? O Germancano é aquele jogador que está escrito na cara dele, me deem uma bola, meia bola. Me deem meia bola e eu transformo essa meia bola num gol. Hoje o Cano teve um cara a cara com o goleiro adversário e ele falhou. Ele nem finalizou. Ele nem conseguiu chutar, porque ele tentou driblar o goleiro e o Bono foi muito bem no lance. Mas eu fico pensando, o torcedor do Fluminense vendo o jogo, fala assim, não, aquele que nunca falha, perdeu um gol cara a cara. E agora como nós vamos fazer? Né? O Hércules entrou no jogo antes, o Cano saiu, obviamente, depois desse lance, e é o Hércules que resolve o negócio. Então, quando a gente fala sobre os times que vão ganhando personalidade, pensa no tamanho do Hércules antes do Mundial e depois. Aconteça o que acontecer na semifinal, é outro jogador. E fundamental porque o Martinelli está suspenso, né, André, para a semifinal. Vai ser fundamental agora. Então, o Fluminense é o time que até agora nessa Copa do Mundo, nesse Mundial de Clubes, fez mais com menos. E hoje o seu jogador que carrega a esperança da torcida de não, tudo bem, a gente pode, eu digo de maneira simplista, eu não estou fazendo uma análise do Fluminense, mas aquele torcedor que fala assim, não, a gente vai se defender bem pra caramba e vai sobrar uma bola pro Cano, ele vai fazer o gol e a gente vai ganhar. Sobrou uma bola. E o Cano não conseguiu finalizar. Mas pouco depois, o rapaz que está predestinado, iluminado, o que quer que seja, né, a palavra melhor utilizada para qualificá-lo, fez outro gol. Outra finalização cruzada no ângulo, né, na redinha lateral, bonita, não comparável em termos estéticos, sem crítica nenhuma, ao chute do Martinelli, que é um dos gols mais bonitos do Mundial. A forma como ele tira a marcação na hora que ele domina, né, que é o que se chama nos conceitos, né, de controle orientado, ele domina já preparando o chute e é uma finalização espetacular, espetacular. O Fluminense foi muito bem de novo hoje. Sabe quanto o Fluminense está ganhando já até agora? 329 milhões de reais. Ou seja, isso também é uma alegria, é um alívio. Claro. Imagino que o Bittencourt também não pensou e imagino que ele não vai fazer também para o restante da temporada com esse dinheiro. Mas você queria falar queria falar sobre o Renato também, né? Sim, claro. Só um detalhe, muito do Renato. Um detalhe do lance do gol do Martinelli é que a bola vinha para o Bernal. Não era o Bernal fica até bravo. Que... tiraram, né, na hora que eu ia bater, e depois ele vai, obviamente, comemora. Sobre o Renato, é óbvio que o Renato viu o que o Al-Hilal fez contra o Manchester City. Sim. E é óbvio que o Manchester City é um time diferente do Fluminense, né, os adversários do Al-Hilal. O Al-Hilal não conseguia se conectar como se conectou, de jeito nenhum. Tinham postes no meio do caminho. Esses postes no meio do caminho, essas montanhas no meio do caminho, não permitiam o fluxo de passes. Tinha sempre alguém do Fluminense fechando a porta e fazendo a bola ser mais difícil. Eu tenho que acessar aquele cara ali, mas eu não consigo, porque tem dois caras na frente, ela vai ter que ir por cima ela não vai com perfeição. Sim, o Renato, ele se preparou para os adversários. E até agora as estratégias dele são muito boas. Deram muito certo.
Estratégias que deram muito certo, que os jogadores compraram o que conseguiram também colocar na prática tudo que ele pensou, né? O Renato, Pedro, e depois eu queria a opinião de vocês. Hoje é o melhor treinador do Mundial? Porque é o que menos tem e é o que tem feito mais até aqui. Você considera isso? Eu acho que o debate vai ser do Renato com Kompany, nesse momento. Não é do Renato com Maresca, não é com Abel, não vai ser com o Xabi Alonso. Eu acho que o debate não é com o Luiz Henrique, se a gente parar para ver o que foi exatamente a primeira fase do PSG. Então acho que esse debate ele vai existir com o Kompany. E eu entendo quando a gente fala do quem faz mais com menos, se isso for uma régua, quem teve menos recursos, quem te entrega mais na expectativa, quem está mais próximo ali, né, do seu teto, é absolutamente compreensível colocar o Renato nesse patamar. E é bom que se diga, ninguém está querendo dizer que o Renato, por estar na semifinal, é mais treinador que o Guardiola, que ficou pelo caminho nas oitavas. Então é sempre importante frisar, né, Marcelo? A gente sabe como é que as coisas funcionam, mas o trabalho do Renato até aqui no Mundial, e não é simplesmente por resultado, não é simplesmente ele está nas semifinais, o elenco dele tem menos qualidade, então ele já é o melhor. Tem muita coisa que a gente viu do Fluminense. Quando a gente fala do jogo do Borussia, o Fluminense nos surpreende em algum momento. Quando a gente fala do início do jogo do Santos também, a retomada do Fluminense do jogo é interessante, passa pelo Renato. A estratégia, então falar de estratégia, os 3 zagueiros para o jogo contra a Inter. É dedo do Renato, é mão do Renato, é ideia do Renato. A manutenção para essas quartas de final. O que o Renato entende é dedo do Renato, é parte do Renato também. Então, eu acho que é até inevitável esse debate. A gente vai parar daqui a pouco para colocar os 4 treinadores das semifinais. Quem quer que passe de Abel e Maresca, quem quer que passe do outro lado, a gente vai falar muito do Renato. Sim, é muito interessante o que ele faz daqui. Tem a dose, sabe, Renato, tem a dose da provocação na entrevista ontem, tem a dose, me dá uma temporada lá com o dinheiro que eles têm, coloca eles uma temporada aqui com a grana curta que eu tenho. Isso é bacana, isso dá uma floreada na conversa, mas o debate, ele é absolutamente pertinente. Maravilha. Pedro, vou me despedir de você. Muito obrigada, então, pela tua participação aqui no Sport Center. Vamos seguir aqui, porque daqui a pouco vamos abrir também para fazer o Abre o Jogo de Palmeiras e Chelsea. Rapidinho com vocês, também queria a opinião do André e do Marra. Eu acho que o trabalho dele é inegável e indiscutível, né? Desde que a gente sempre considere que está falando de um torneio curto, de no máximo 7 jogos, mas passar a primeira fase como o Fluminense passou, fazendo a atuação que fez contra o Borussia Dortmund, já foi algo que chamou a atenção. Eu não diria assim uma grande surpresa, porque a gente aqui planejou o Fluminense classificado, chegando às oitavas de final, e foi o que aconteceu. Mas a partir daí é uma outra coisa. E o planejamento das 2 principais atuações do Fluminense no Mundial, a de hoje e a da rodada anterior contra a Inter, tiveram muito a capacidade do Renato de enxergar, motivar o seu grupo, fazer as substituições corretas, né? Por que no futebol times inferiores tecnicamente ganham? Por quê? Porque no futebol alguns times são mais do que a soma dos seus componentes. É por isso que o Fluminense venceu a Inter de Milão e é por isso que o Fluminense venceu o Al Hilal hoje. E quando isso acontece, existe a presença, a interferência, a influência do treinador de uma forma muito clara. Então, todas as palmas ao Renato. Como eu disse ontem, eu não gosto quando ele fala de outras pessoas, eu não gosto quando ele se compara dessa maneira, porque daí ele sugere que ele esqueceu que ele trabalhou no Flamengo, no grande Flamengo desses últimos anos, e as coisas não aconteceram, não só por responsabilidade dele ou incompetência, nada disso, mas não aconteceram. E aí eu acho que ele também quer que as pessoas ignorem que existem níveis no futebol, em relação à profissão de treinador, que fazem com que cada um esteja no lugar onde deve estar, na hora em que deve estar. Mesmo que sejam momentos efêmeros, principalmente aqui no Brasil, muito temporários. Mas é por isso que o Renato é técnico do Fluminense e não de uma equipe pequena no estado do Rio de Janeiro. Eu não vou falar nome nenhum para ninguém me dizer você desrespeitou meu time, meu clube, minha cidade. Mas por que o Renato treina no futebol carioca o Fluminense e não treina um time lá... Do interior do estado. Uhum. Pelo mesmo motivo que treinadores hoje estão na Arábia, no Catar, na Europa, no Brasil em lugares com mais orçamento do que ele e no Brasil em lugares com menos orçamentos do que ele. Eu acho que essa seleção, ela é
correta. Ela não tem nenhum treinador que é muito melhor do que o cargo que ocupa, ou muito pior. Sim. Porque quando logo as coisas mudam. Logo vai para o portal de transferência. Marinho, eu também queria a tua opinião rapidinho para a gente já partir para o Eu acho que o trabalho do Renato pode ser colocado como o melhor trabalho do Mundial até agora, sim. Pelas dificuldades, por tudo que a gente já falou aqui. Eu só não tiraria tão facilmente assim o Xabi Alonso da conversa. Porque ele acabou de chegar. Mas está lotado de jogador bom. Tá bom, então ele vai ter que dispensar os bons para trazer... Sim, ele acabou de chegar, ele está conhecendo os jogadores, ele está vendendo uma ideia e eu tenho achado a assimilação muito rápida. Sim. Muito bem, olha, fãs de esportes, vamos ver como é que está a festa lá no Rio de Janeiro. O Rodrigo Jufo, então, mostra pra gente. Classificação histórica. Clubes, vitória por 2-1 sobre o Al Hilal. Meu amigo aqui até com o braço machucado, mas não perdeu esse jogo. Com certeza não. Esse jogo é heróico, emocionante demais. Saí do trabalho 1 hora hoje para vir aproveitar esse jogão do Flusão, que eu tava confiante na vitória. Vamos, Flusão, vamos em busca do Mundial! Como tá o coração? O coração tá maravilhoso. O ombro eu já não posso responder. Tava nervoso, o meu amigo aqui também, tava nervoso, mas agora que já passou, já ganhou, tá só no samba aqui. Agora só no pagodinho, só no passinho, né, do pagode. Muito obrigado, Renato Gaúcho. Fluminense é grato por tudo e você é o cara. De Palmeiras ou Chelsea? Palmeiras ou Chelsea? O que vier, com a maior humildade do mundo, a gente vai, tenho certeza que a gente vai fazer de igual para igual e se Deus quiser, Papai do Céu tá com a gente, eu tenho certeza, e a gente vai. Vamos passeando aqui na festa do Fluminense, nas Laranjeiras, que vai até altas horas. Meu amigo aqui tá mais tranquilo agora? Como é que tá o coração? Agora estamos tranquilos agora. Pode vir qualquer um. Time que quer ganhar campeonato não escolhe adversário, não. É isso, não tem todo mundo escolhendo adversário. Fala aqui, quem foi o herói do jogo hoje pra você? Pra mim, o herói do jogo, com certeza, é o injustiçado do camisa 8, Martinelli. Deu a volta por cima e tá aí, ó. Hércules também, pô. É isso, Martinelli, herói da noite da torcida do Fluminense. Essa festa, ó, vai até altas horas. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí no pós-jogo a vitória do Fluminense, 2-1 para o Fluminense. Neto rasgando elogios aí. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aí as notícias da vitória do Fluminense, né? Top 4 do mundo. Flu vence o Al Hilal em jogo eletrizante e avança à semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Fluminense aí entre os 4 melhores times do mundo, pessoal. Quem diria o Flusão fazendo história em todo o mundo? Trazer mais uma matéria aqui. Hércules relembra de críticas ao comentar a vitória do Fluminense. O Hércules aí mais uma vez brilhando, hein, pessoal? Na última partida contra o Inter de Milão ele decretou a vitória fazendo 2-0 e hoje novamente fazendo mais um, fazendo ali o segundo gol e o gol da classificação. Para encerrar o nosso giro de notícias, falar do Ignacio. Ignacio, mais uma grande atuação. Ignacio se destaca mais uma vez em nova classificação do Fluminense. Muitos até falando que o Ignacio foi o melhor da partida. E aí, você concorda? Deixa nos comentários aí, participa com a gente. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.